Nós vamos conversar agora com o senhor José Antônio Barros Freire. Você sabe quem é o José Antônio Barros Freire? Você vai se lembrar por esse nome? Talvez você que está em casa aí não vai se lembrar por esse nome. É o popular Barrinhos, certo? Mas o Barrinhos ele fez ninguém menos que o Araquém, o showman, um dos personagens mais folclóricos e mais conhecidos aí da televisão brasileira, sobretudo na década de 80. Boa tarde, Barrinhos, tudo bem? Boa tarde, André Martinez. Muito agradecido pelo seu convite. Estou muito honrado em participar do seu programa, que já é bastante conhecido na região, aí através da Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, AM 1070, com vocês. Um grande beijo, um abraço a todos os seus ouvintes e amigos. André Martinez, o showman, Ô Barrinhos, você é de que lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Tatuí e saí logo cedo. Papai veio para São Paulo e de São Paulo eu fiz os meus primeiros estudos e depois fiquei alguns anos no exterior. Tatuí é a capital brasileira da música, certo? Sem dúvida, o famoso Conservatório Musical de Tatuí, um dos mais importantes da América Latina. Certo. E nós que falamos aqui a respeito do Araquém, né? Foi um dos personagens aí que com certeza mais caracterizou aí a sua carreira. Então, para você que está em casa e que não está se recordando do Araquém, faça favor, Hélio, vamos soltar aí um trecho de uma participação do Araquém, ainda o showman, hein? Mortal, jamais tentado por alguém! Não! O showman! Neste verão, entre no ar, voe VASP e fique na Globo. Que maravilha! Até a vinheta aí da VASP que já nem existe mais, né? É verdade, que saudade, André. Obrigado pela surpresa. E teremos muitas aqui pela frente ainda. Ô Barrinhos, como é que surgiu o personagem do Araquém? Surgiu de uma forma mágica e coisa realmente dos céus. Eu sempre fui documentarista e estive alguns anos filmando documentários fora do Brasil e aqui no Brasil também, mas fora do Brasil, principalmente em países que estavam em processo de libertação nacional, né, em revolução, em guerra. E em determinado momento, cansado de ver essas imagens e atrocidades que as guerras e as revoluções provocam no ser humano, me recolhi para a ilha de Itaparica, em Mar Grande, onde eu fui morar na pousada Arco-Íris, cujo proprietário não é nada mais, nada menos do que o Maigode, que foi um dos participantes dos Zicroquetes em São Paulo e que fizeram fama na área da música, do teatro também. Era um grupo fantástico e por lá fiquei. E conheci um senhor chamado Pierre Verger, que é um etnólogo francês bastante conhecido em todo o mundo, lá em Salvador, e vim realizar um trabalho em São Paulo sobre as fotos que ele havia feito. Quando terminei o trabalho, fui me despedir dos amigos que me ajudaram a realizar esse trabalho, de uma produtora, exatamente o Mimito Gomes, que era o diretor de cinema, né, dessa produtora, que me convidou por brincadeira para fazer um personagem. E eu fiz de brincadeira, era um vídeo só, um filme só, e fiz e aconteceu. Aconteceu quando foi para a TV Globo, a direção da TV Globo, o Boni, gostou muito, aprovou, e mandaram me contratar para fazer uma campanha. E aí começou tudo, mudou toda a minha vida, do anonimato de uma ilha para uma emissora que na época conseguia atingir 60 milhões de telespectadores em todo o país. E de uma hora para outra eu me tornei um astro conhecido, né, através, evidentemente, do trabalho de uma equipe muito competente de profissionais que estavam envolvidos com a campanha e com o filme do personagem. Quer ver só? Vamos ouvir mais um áudio aí do Araquém, ainda o showman, hein? Showman! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Chegou o ano que vem!
Ô Barrinho, esse aí foi o especial de fim de ano da Globo? Esse é o famoso minuto final que a TV Globo coloca no ar todo ano, e uma única vez. Aliás, você, com seu senso jornalístico de historiador, colocou no ar uma coisa inédita realmente. Nunca isso foi transmitido através do rádio, e pouquíssimas pessoas têm lembrança disso, porque ele só passou uma vez na TV Globo. E esse aqui, eu lembro que você... Eu lembro a mentira, tá? Porque eu assisti de novo e eu vi agora, entendeu? Você foi pegar a bandeirinha, né? Que a cena era o seguinte, você tava com uma modelo, né? Isso, aí Evelyn. Isso. A Evelyn, que é uma talentosa modelo e atriz também, e hoje mora em Piracicaba. E aí você tipo ia soltar um rojão, né? Um morteiro, assim, só que ele saiu uma bandeirinha escrito paz, não é isso? Isso. E aí eu lembro que você ia pegar a bandeirinha, assim, pra tentar esticar ela, e você não conseguia pegar de jeito nenhum a bandeirinha, né? É verdade. Isso foi... os vídeos do Araquém tinham exatamente esta particularidade de principalmente gravar tudo e depois editar com os melhores momentos. Isso não estava previsto no roteiro, mas como ficou muito engraçadinho, o Mimito, que é muito talentoso, e o editor, o Cabaré, na época, resolveram colocar e ficou marcante, né, essa imagem, ficou muito interessante. E primeiramente o personagem ele foi criado para divulgar os programas em geral da grade da Rede Globo, né? E depois que ele passou a ser a vinheta principal das chamadas para os Jogos do Brasil na Copa de 86, né? Como é que foi essa mudança do showman pro golman? Olha, nós fizemos uma quantidade enorme de vídeos, de filmes, anunciando a programação da TV Globo. O personagem era o garoto propaganda da nova programação da Globo. Ele tinha um filme especial para a área de jornalismo, para a área de cinema, de programação infantil, enfim, toda a grade de programação. E como a aceitação por parte do público foi muito grande, a imagem do personagem foi ficando, ao longo dos anos, marcada no inconsciente coletivo, né, no imaginário da população brasileira. Quando ele estava no auge, isso é, 3 anos depois de ter campanhas sistematicamente no ar, o pessoal do comercial e o bonde colocaram o personagem nas cotas de Copa do Mundo. Ele que ia se aproximando, que era de 1986. Isso já é 1985. Evidentemente que o mercado publicitário compraria normalmente as cotas da TV Globo de patrocínio da Copa. Mas com o Araquém na frente e no auge, eles, pelo telefone, imediatamente venderam todas as cotas do patrocínio da Copa, e aí foi uma campanha bombástica, porque você sabe muito bem, como especializado na história do futebol brasileiro, na Copa do Mundo, a população inteira desse país vai para frente das televisões e dos rádios para acompanhar o caminho do futebol, né? E o personagem, que já estava no up de popularidade, ficou mais conhecido ainda, brincando, ironizando e criticando a seleção brasileira, fazendo às vezes do inconsciente coletivo do torcedor, né? Porque quem é que não quer indicar um técnico? Quem é que não quer colocar um jogador, seu jogador preferido? Quer ver, ó? Então vamos... Quer ver só o Barrinho? Então, ó, ouça aí, então. Vamos lá. Araquém o golman, quer ver? Ouça aí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo soy el árbitro. Aquel tipo era un postor. Caramba. Entonces, ¡vamos! Verde vai bem, amarelo também. Ajá. E agora a verdade. ¿Quién? El golman. Essa Copa do Mundo não tem que não tem. Ô Barrinho, nós estamos rindo aqui nos estúdios, viu, Barrinho? Que maravilha. Esse foi feito exatamente para mostrar que o personagem, o Araquém, queria se infiltrar e tomar o lugar do juiz oficial, né, do jogo, para favorecer o Brasil, evidentemente. Nós criamos um personagem principalmente apaixonado pelo nosso país, apaixonado pelo Brasil.
E você estava falando aí a respeito do senso crítico do Araquém e tal, né? Naquela época, nós estávamos aí no meio da década de 80, ainda vivíamos um período, né, pós-regime militar e tal, e o povo ainda estava aprendendo a ser livre. Você acha que o Araquém ele serviu como uma forma da nação desafogar todos aqueles anos de tristeza ali e tal, se empolgando, né, com a alegria do personagem, sem contar o fato dele usar uma camisa estilizada, né, com a bandeira do Brasil, coisa que era crime na época, não era? É verdade, é verdade. Existia uma lei na época que impedia que qualquer cidadão tocasse a bandeira do Brasil. Isso era lei, era sujeito a pena de prisão, multa, coisas nesse sentido. O personagem adotou a bandeira brasileira como camiseta. E isto fez com que a bandeira do Brasil fosse disseminada por todo o país de uma forma muito forte, né, que chegasse ao peito do cidadão, do torcedor, e divulgou bastante a bandeira, a ponto a TV Globo fez uma campanha na época, dias depois da estreia do personagem com a camisa do Brasil. Essa camiseta passou a ser fabricada em todo o país e chegou a vender cerca de 8 milhões de camisetas, né? São 8 milhões de pessoas que adotaram a bandeira do Brasil. Eu lembro que eu tinha 8 anos na época e eu enchi o saco do meu pai até ele comprar uma camisa dessa pra mim, do Araquém pra Copa. Eu fico muito feliz porque o personagem sempre foi um personagem muito puro e ele conseguiu, segundo as pesquisas feitas, atingir homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, né? Ele foi unanimidade e considerado na época fenômeno de comunicação, a ponto desta campanha ser exibida também no exterior, no México e na Alemanha. E o que mudou na sua vida após o Araquém, o Barrinhos? Com certeza você não podia sair na rua mais nessa época, né? Na época, naturalmente, com a audiência que a emissora tem e com a aceitação que o personagem tinha, eu passei por momentos de muita emoção quando saía às ruas e era reconhecido pelo público e pelos fãs que pediam autógrafos, abraços, lembranças, fotos. É uma forma muito carinhosa de ver o seu trabalho reconhecido nas ruas, né, por pessoas de todas as classes. Isso me deixou muito feliz na época. Sucede que eu sou apaixonado por comunicação, essa é a minha profissão, e eu sei que uma vez criado e colocado no ar, ele se torna obsoleto, né? Já era, vira a página. Então, foi um momento feliz da minha vida que eu guardo com muito carinho em função do respeito que o público sempre dirigiu ao personagem. E fico também emocionado, feliz e com o ego acarinhado quando continuo, né, quase que 30 anos depois de ter realizado esse trabalho, ser lembrado por você, por exemplo, que é um expert na história do futebol. Muito obrigado. E espiritualmente mudou alguma coisa na sua vida, o Araquém, Barrinhos? Olha, ele em si, eu posso dizer que ajudou-me a ter noções do que o budismo já prega, né? Que o importante é o aqui e agora, não é o que foi nem o que será. Nesse sentido, me deixou muito feliz e muito seguro em saber de que dentro da minha trajetória de vida foi mais um trabalho que fiz com amor, com carinho, e que isso refletiu através da televisão, dos jornais, de rádio. Quer ver só? Para o público. Vamos lá. Então vamos ouvir mais um Araquém, o Golman, quer ver? Mais um craque volta do exterior para a seleção brasileira, graças a um pool de empresas por iniciativa do publicitário Romério Bergstein. E quando o nosso craque vem? Semana que vem, se não perder o trem. E quais as outras empresas do grupo? Bem, tem o Armazém do Seu Belém, o Centro Voz do Além, e tem também... Que craque é esse? Quem? O Golman! Nessa Copa do Mundo não tem que não tem. Vai dar Brasil, meu bem, tem o Golman. Não, esse aí não era o Evandro Mesquita, não, né, o Barrinhos? Não. Nesse momento não tinha técnico a seleção brasileira. Quando o Alexandre Machado, inclusive, que é um grande criador, diretor de criação, roteirista,
que tinha a sensibilidade de perceber o que se falava nas ruas, né? Então, a grande dúvida era quem seria o técnico, que não tinha técnico, Pelé Santana estava na Arábia Saudita, etc. Por isso que foi feito esse trabalho, mais uma vez colocando o personagem como técnico da televisão. E isso, evidentemente, que agradava muito ao telespectador e ao torcedor, a ponto de, inclusive, na época, o pessoal assistia os jogos do Brasil em outras emissoras, e assim que terminava o jogo, o pessoal voltava para a TV Globo só para ver o Araquém. O Araquém, o Araquém, eu acho que você de Araquém. O Barrinhos, não foi só você que se deu bem com o Araquém, não, né? Aquelas modelos todos ali que participaram do quadro também se encaminharam na vida através do personagem do Araquém, não foi? Felizmente, o Araquém, além de proporcionar grandes alegrias para os telespectadores, ele também alavancou a carreira das meninas que faziam parte do Araquém, todas lindas e maravilhosas, né, que passaram a ser solicitadas pelas revistas, por Playboy, por Sexy, por Ele e Ela, e todas elas seguiram carreira posteriormente como modelo fotográfico, atrizes, e eu fico muito feliz por isso, porque foi uma campanha de altíssimo astral para todos. Legal. E bom, as vinhetas, né, durante a Copa, após os jogos, assim, tal, eram sempre tirando um sarro, né, dos adversários que o Brasil havia derrotado, né? Uhum. Mas o Brasil acabou sendo eliminado pela França, Barrinhos. É verdade. O que representou para você aquela derrota do Brasil naquele momento? Olha, foi uma surpresa para todos, principalmente para minha pessoa, que vivia torcendo, né, vivia e continuo torcendo muito pelo nosso país, pela nossa independência, pela nossa qualidade de vida, pelos direitos do cidadão, de educação, de cultura, de trabalho, essas coisas todas. O Araquém nunca falou. E atrás do Araquém existe uma pessoa, um documentarista com uma visão política, não só do país, mas do planeta, não é? Então eu torcia muito por isso, e tanto é que utilizei o personagem para fazer campanhas de utilidade pública, campanhas de alfabetização, campanhas para renovação do título eleitoral, campanhas de sangue, e foi uma surpresa, porque eu sempre quis tornar, e consegui, evidentemente, fazer com que esse personagem fosse de utilidade pública. E ele teve sucesso nesse sentido, e se o Brasil, na época, tivesse sido campeão, com certeza o personagem seria o grande campeão das campanhas de utilidade pública e de cidadania nesse país. Então, mas aí teve uma vinheta, né, que foi preparada para a partida contra a França, que o Brasil não venceu, e essa vinheta nunca foi ao ar. Vamos ouvi-la aí, Hélio. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Mas aí infelizmente não deu, e o Brasil acabou sendo eliminado, e essa vinheta nunca foi ao ar, né? Não, deixa eu só complementar, André. Essa vinheta realmente não foi no ar, não foi pro ar no dia do jogo. Mas o número de telefonemas e de telegramas que a TV Globo recebeu foi tão grande na época que no domingo seguinte ela foi pro ar, atendendo a pedidos dos telespectadores no Fantástico. Foi, né? Não foi pro ar no dia, mas foi uma semana depois. Mas de todas essas vinhetas aí, tem uma que é especial para você, Barrinhos? Olha, eu gosto muitíssimo de todas as vinhetas, principalmente das do Showman. Eu gosto muito, muito, porque elas são neutras, né? Não estão calcadas em cima da torcida, que acaba sendo uma coisa pessoal de cada um. Mas gosto muitíssimo, muito, 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 do Minuto Final, que faz uma retrospectiva de todas as vinhetas do Araquém, né, que foram no ar na época da programação da TV Globo. Certo. E depois, em 88, o personagem ele acabou indo para a extinta Rede Manchete, né, para as vinhetas dos Jogos Olímpicos de Seul. Uma coisa estranha, né, normalmente, porque o personagem ele pertence à emissora, né? Como é que foi essa liberação?
Não, na realidade, quando o Jaime Monjardim saiu da TV Globo para dirigir a TV Manchete, ele me fez o convite para ir estrear na Manchete com ele numa campanha também muito bonita, que era as Olimpíadas de Seul, quando na época a Manchete estava investindo tudo que tinha para conseguir audiência através das Olimpíadas. Como eu tinha contrato com a TV Globo, eu precisei pedir permissão à diretoria da TV Globo para ir para lá. E evidentemente que eles me abriram os olhos. Eles falaram, olha, o personagem é seu, o personagem é você. Nós jamais, ninguém vai conseguir criar outro personagem com o nome de Araquém, com o sucesso que já foi feito. O personagem é seu, se você quer ir, pode levar, pode fazer o que quiser com ele. Parabéns pelo seu trabalho, pode ir, e as portas dessa casa estão sempre abertas para você. E eu fui fazer esse trabalho com o Jaime, que é um diretor muito talentoso, que eu já conhecia antes dele ir para a televisão, né, como diretor de curta-metragem, e atendendo a um convite de um amigo, fiz e foi ótimo ter feito também, porque o Araquém participou das Olimpíadas de Seul, está marcado isso na história, só que eu tive o cuidado de fazer um contrato pequeno, não como o da TV Globo, que eu tinha um contrato de um ano, né? Não podia fazer nada para ninguém. Eu, assim que entreguei a campanha, as 22 vinhetas de Seul, eu liberou meu contrato e eu voltei a fazer os documentários que eu gosto de fazer. E só fui voltar ao ar com o personagem nas Olimpíadas de Atlanta, também na TV Globo. Eram 3 minutos diários que o personagem brincava com as Olimpíadas. Esse trabalho eu fazia ao lado da Hortência, do Zico e do nosso querido Gerson de Abreu, grande ator, né? Que também foi uma época gloriosa também no Brasil. E nessa época da Globo aí você tinha que ficar à disposição da emissora, Barrinhos? Não só, qualquer contrato que é feito de exclusividade na TV Globo ou em qualquer outra televisão, o contrato tem normas rígidas, né, de participação. Tinha que ficar totalmente à disposição da TV Globo. Então, enquanto eu fiquei contratado da Globo, eu não tive condições de fazer nada com a minha imagem, porque a minha sombra, a minha silhueta, o meu olhar, o meu sorriso, a minha voz pertencia à TV Globo exclusivamente, porque eu era a imagem da emissora, né, bastante natural. Não, mas eu digo assim, em termos de tempo, por exemplo, você tinha que estar à disposição, se eles quisessem gravar uma vinheta hoje, por exemplo, você tinha que largar tudo e ir lá gravar. Sim, sem dúvida, tinha que estar 24, eles me avisavam com 24 horas de antecedência, eu tinha que estar no local marcado. Então eu morava na ilha de Taparica, na época, e quando eles me telefonavam, olha, vem que tem gravação, eu imediatamente ia ao aeroporto, pegava um avião e em 2 horas e meia estava no Rio de Janeiro. Entendi. E você chegou a fazer muitas amizades assim no meio televisivo, Barrinhos? Fiz. Independente das amizades que surgiram pós-personagem, eu já conhecia algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas na área, né? Não só. Na Bandeirantes eu já tinha tido um programa chamado Tá na Hora, de teatro infantil, que na época também fez um sucesso fantástico. Na Record tinha amigos. Na TV Cultura eu conhecia muita gente em função dos documentários que eu já realizava e eram exibidos na TV Cultura. E na TV Globo eu fui funcionário e fornecedor para uma produtora em São Paulo que fazia os Globo Repórter. Então eu circulava pela TV Globo antes do Araquém. Então já tinha grandes amigos, como continuo tendo hoje na TV Globo, amigos daquela época, que hoje não pertencem mais à TV Globo, já estão em casa, e outros que ainda continuam por lá. A TV Globo é uma emissora muito cordial com todos que passam por lá, que trabalham por lá. Você vê a possibilidade do Araquém retornar para a televisão hoje, no mesmos modos de antigamente, Barrinhos? Não vejo, porque são outra época, outro tempo, outra geração, outro telespectador, e não vejo possibilidade. Por mais que você consiga reunir talentos na área de criação para soltar novamente o personagem, eu não vejo
eu não vejo essa possibilidade, até porque nem quero, né? Nem penso nisso. Eu passo por um momento de vida bastante equilibrado e de harmonia comigo mesmo, com meus familiares, com os meus amigos e com o meu trabalho. E, se você me permite, e com o perdão da palavra, eu já atingi os 15 segundos de fama e sei o quanto isso é bom e, ao mesmo tempo, o quanto isso não quer dizer absolutamente nada, né? É verdade. Mas se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo, não faria? Não, se pudesse voltar, eu faria tudo, porque foi uma alegria enorme ter feito isso, né? Muito grande mesmo, né? Mas hoje não penso em voltar. Mas... Quer dizer, todo homem tem seu número, não é? Sim. Como isso não está na pauta, não passa por mim. Eu estou muito feliz realizando os meus documentários, as minhas campanhas sobre cidadania através do patrimônio histórico brasileiro. Inclusive, pretendo fazer um documentário, sim, sobre o patrimônio histórico de Mogi das Cruzes, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo importantíssima sob o ponto de vista histórico no século XVII, quer dizer, desde sua fundação, não é? Sim. Você tem aí coisas lindas, tem a catedral, tem o Museu do Carmo, todas as edificações e museus que mostram a história do desenvolvimento histórico e social da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E quando você fala em São Paulo, você fala no Brasil. Então, é importante que se faça trabalhos e que se divulgue trabalhos mostrando a importância de Mogi das Cruzes há 3, 4 séculos atrás e a importância dela hoje, inclusive, com a imigração, né, que tão presente, tão forte, tão querida por todo o estado de São Paulo, aí em Mogi das Cruzes. Legal. Mas fala pra gente um pouco agora, Barrinhos, como é que foi o trabalho aí seu do Araquém como garoto propaganda da Petrobras? A Petrobras, o ano passado, durante a Copa, resolveu fazer uma campanha através da internet, elegendo um novo torcedor, um novo ícone, né, do futebol. Vamos chamar de um novo Araquém. E me convidaram para passar o bastão. E nós fizemos, acho que uns 4 ou 5 vídeos que foram exibidos na internet, também com bastante sucesso, com milhares de acessos, para passar o bastão para outros 2 torcedores brasileiros do futebol brasileiro, que fizeram campanha. Depois, eu, por estar envolvido com os documentários sobre o patrimônio histórico, não acompanhei exatamente a campanha, mas foi feito, está no ar e está disponibilizado também através da própria Petrobras, que na época, é muito interessante isso, a Petrobras resolveu fazer essa campanha na medida em que ela era a patrocinadora oficial do Brasileirão. E pouca gente sabia disso. Então, vamos fazer uma campanha mostrando que nós patrocinamos. Mas de lá para cá, a coisa mudou, essas coisas de Clube dos 13, patrocínios daqui, patrocínios dali, quem pode, quem não pode, eu não tenho acompanhado muito bem isso, mas foi uma satisfação também ter sido lembrado pela Petrobras para realizar esse trabalho. Ô Barrinhos, assim, mas não te incomoda você ficar assim, vamos dizer, porque não tem como falar o contrário. Você sabe que para sempre você vai ser associado ao Araquém, estigmatizado como Araquém, né? Sem dúvida. Isso não te incomoda, você sair nas ruas e as pessoas não falarem assim tanto como o Barrinhos, mas mais como o Araquém? Isso não incomoda você? Não, é bastante natural, porque eu já comentei com você, a mídia foi bombástica na época da TV Globo, né? Especialmente durante a Copa do Mundo. Então, a minha imagem, o meu rosto, o meu olhar, a minha fisionomia ficou marcada no imaginário de algumas gerações. Você mesmo acaba de me dizer que aos 8 anos você era enlouquecido pelo personagem que pediu a camiseta para o seu pai. Então, eu fico muito orgulhoso de saber que estou no inconsciente coletivo de milhões de homens e mulheres que eram crianças na época, não é? E fico muito feliz por isso. Então isso não me incomoda, não. Alegra o meu coração e a minha emoção. E é natural
que eles lembrem disso, porque nem todos conhecem este trabalho que venho realizando através da divulgação do patrimônio histórico do Estado de São Paulo, especialmente. Que hoje eu tenho também a emoção e a honra de dizer que foi adotado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pela Secretaria da Cultura do Estado para ser utilizado na rede pública escolar do Estado de São Paulo como ferramenta de aula aos professores. Este é mais um trabalho meu que eu me orgulho muito de ter feito. Então é natural que as pessoas conheçam mais o personagem do que o trabalho que eu faço por trás das câmeras. Ó, nós falamos muito aqui de seleção brasileira, Copa do Mundo, Araquém e tal, mas é que isso aqui é um programa, né, de futebol também, e o Barrinhos não disse pra que time torce. Ah, ele jamais vai dizer. Seleção brasileira, né? O Barrinhos é um torcedor desse país, desta nação maravilhosa, linda, cuja riqueza principal é o seu povo, não é? Que, como já disse o poeta, o escritor, não é? Antes de tudo é um forte. Então eu sou um grande torcedor do Brasil, realmente, e deixo a área futebolística ou do esporte para aqui em casa. O pessoal sabe para quem que eu torço. De vez em quando. E você teve outros personagens também, né? Como o Mr. Sampa, por exemplo, foi um dos personagens, não foi? Rapaz, você é um excelente pesquisador, não é? Parabéns, parabéns. O Mr. Sampa foi uma ideia criada pela SPTUR, aqui em São Paulo, para eleger, a exemplo do que existe em Nova York, né, relações públicas do Estado, da cidade de São Paulo. Então, nós éramos para criar esse personagem que iria receber as grandes personalidades que aqui chegam, né? Queria dar boas-vindas às personalidades que vêm a São Paulo para conhecer o Brasil por São Paulo, para conhecer São Paulo, etc. Fizemos um piloto que ficou tão bom que foi pro ar. Foi pro ar, sim, é verdade. Parabéns pela pesquisa. Parabéns para você por esses personagens maravilhosos aí. Ô Barrinhos, fala um pouquinho agora aí, eu sei que você já falou bastante, mas fala um pouquinho mais do seu trabalho aí como pesquisador, tal, da sua parte dos documentários. Bom, eu como já disse, antes de fazer o personagem, eu já tinha já tinha estudado comunicação, fiz alguns cursos de especialização fora do Brasil e voltei eu fiquei quase 10 anos fora do Brasil viajando, fazendo documentários e estudando. Mas voltei para mostrar através do meu trabalho, isto é, pela paixão pela comunicação, através da televisão, através da web, através de matérias direcionadas aos veículos, impressos, revistas, divulgar o patrimônio histórico. Por quê? Porque só quando você mostra o significado de uma edificação e quem fez aquilo, né? Quem que erigiu, se você entra no museu, você vê uma infinidade de peças através do seu acervo, tem contato com elas e sabe da história dela, você é remetido para o seu passado. E vai descobrir que no seu passado você tem um ancestral, né, um tataravô, um bisavô, que ajudou a construir, a fazer o país de alguma forma. Quando se descobre isso, você sente orgulho dos seus ancestrais, dos seus antepassados, assume a cidadania e, enquanto cidadão, passa a olhar com muito carinho pela sua cidade. E no momento que você assume a sua cidadania, com os valores lindos, né, você passa a ter mais respeito pelo ser humano, tem mais respeito pelas edificações, pela rua, pelas casas, pelas pessoas, e isso vai se disseminando e criando uma nova forma de entender o ser humano, a sua cidade e o seu país. E quem quiser acompanhar os seus trabalhos aí, como é que faz para ver, Barrinhos? Olha, hoje eu tenho os meus trabalhos com as tags de patrimônio histórico ou museus no YouTube, no Facebook, tem um site chamado Café História, ou então através
do site da própria Secretaria da Cultura de Estado ou do Arquivo do Estado, que eles adotam os meus trabalhos para serem disseminados através da internet. Legal. Bom, 2014 teremos a Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem sabe, né, não pinta um convite para você viver novamente aqui, agora em nossa terra aqui, né, o personagem Araquém com uma Copa aqui no Brasil, que vai ser muito legal. E eu queria agradecer demais a sua participação no nosso programa aqui de hoje, ô Barrinhos. Infelizmente não temos mais tempo. Já faz um tempão que eu estava atrás de você aí e tal, pesquisando para te encontrar, e graças a Deus deu certo. Mas muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter alegrado a vida de muita gente aí na década de 80, e também parabéns pelo ser humano que você é, que é um cara super legal, super gente fina, e que Deus ilumine você aí e te traga tudo de bom na sua carreira, viu? Você é muito generoso, muito agradecido, eu fiquei honrado e emocionado quando você me convidou para participar do seu programa, aí na Rádio Metropolitana. E André Martinez, eu é que tenho que agradecer a oportunidade que você me deu para voltar a falar através da AM 1070 Mogi das Cruzes. Respeitável público, o meu carinho, o meu abraço, o meu beijo para vocês, e que Deus ilumine a todos nós nesse caminho desse país lindo e maravilhoso. Obrigado, André. Então, assim, ó, pra gente fechar com chave de ouro, então fala assim: o Araquém e o Golman está no programa Esporte e Ação? Pô, vamos já. Araquém, o Golman, ao lado de André Martinez, no programa Esporte e Ação. Obrigado, Barrinhos, muito obrigado, viu? Alô, alô! Oi! Alô, amigos! Não, aqui havia pifado aqui a ligação. Vamos lá de novo. Então vamos lá, ó, estamos gravando uma vinheta ao vivo com Barrinhos, o Araquém e o Golman. De novo, hein? Vamos lá. Respeitável público! É com honra que apresento agora para vocês Araquém, o showman, ao lado de André Martinez, no Esporte e Ação, aqui na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, AM 1070. Legal. Obrigado, Barrinhos, sucesso pra você, a gente se fala. Pra nós, um grande beijo, obrigado por tudo. Um beijo a todos vocês. Legal, fica com Deus.